O Mauro, tem um fator concorrência também? Talvez o Abel, até então, pode ter tido uma concorrência menor e agora tem concorrência maior, técnicos melhores, times melhores. Você pode, nessa linha de pensamento, comparar confrontos com Cuca e Renato Portaluppi e confrontos com Arthur Jorge e Felipe Luiz. Né? O Arthur Jorge e Felipe Luiz, os dois subjugaram o Abel, né? No ano passado, vamos contar aqui, quantos jogos contra esses dois treinadores que ganharam, né, nas duas temporadas, o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Foram 7 confrontos. Contra o Arthur Jorge, um empate, 3 derrotas. Contra o Felipe Luiz, 3 derrotas. E, detalhe, o Arthur Jorge e o Botafogo eliminando o Palmeiras, né? O Flamengo do Felipe Luiz vencendo na final, o Flamengo ganhando o jogo no Allianz Parque, ganhando o jogo do Maracanã, que era um jogo importante para definir ali a briga pelo título, o Flamengo faz 3-2. E o Botafogo ganhando no Allianz Parque quando jogava pelo empate o Palmeiras na véspera da viagem para a Argentina para decidir a Libertadores no sábado. Esse jogo foi numa terça-feira à noite. Então, assim, ele foi superado por esses dois técnicos. Eu entendo o seguinte, o Abel Ferreira, ele é um discípulo do Zé Mourinho, né? Há várias maneiras de ser campeão e de montar times competitivos. O Mourinho montou times competitivos, mas naquela linha do Mourinho. É um futebol mais pragmático, é um futebol mais de força, é diferente do time do Klopp de altíssima velocidade, é diferente do time do Guardiola, de outros treinadores com outras linhas de trabalho. O que me parece, cada vez mais, é que ele é um técnico que trabalha dessa maneira. Intensidade, pressão, um jogo físico, mas ele não conseguiu fazer o time dele praticar um futebol mais elaborado, mais técnico, de imposição com posse de bola, como tentou, por exemplo, no próprio jogo com o Flamengo no Maracanã. Que ele domina o jogo, aparentemente, está no campo de ataque, mas não criou quase nada e tomou 3 gols no primeiro tempo. Vulnerável demais, ou seja, faltou ele equilíbrio. Ele não demonstrou, na minha visão, capacidade como técnico para trabalhar e tirar o melhor desse grupo de jogadores do Palmeiras, que é mais técnico. É diferente dos grupos anteriores com os quais ele trabalhou, acho que é o que o Arnaldo quer dizer, com trabalhar na escassez ou na fartura. A fartura técnica se apresentou, o clube proporcionou isso a ele. E ele, na minha visão, ele não conseguiu. Salvo um breve momento nos jogos em casa, em que teve placares elásticos, e gerou uma certa empolgação para mim muito precoce, porque depois que a coisa foi passando, você vê que não foi. E vamos lembrar, o Palmeiras, ele antes da definição agora do campeonato, ele saiu de 3 pontos à frente do Flamengo para 5 atrás. Ou seja, o Flamengo tirou 8 pontos, mesmo perdendo para o Fluminense, mesmo empatando com o Atlético em Minas. Tirou 8 pontos. É muita coisa, gente. A sequência final do Palmeiras, fora essa vitória sobre o moribundo time do Atlético Mineiro, aliás, cada gol que o Atlético tomou em Minas... Nossa, até 2 presentes. Cada coisa assim... Que é aquilo, gente? Que comportamento é aquele? Enfim, tirando esse jogo, o Palmeiras ficou perdendo, empatou, perdeu. Impressionante. Né? Isso aí não dá para... Não tem perdão, cara. Não tem perdão. Qual a justificativa para esses resultados todos ruins? Não tem justificativa. Na hora decisiva ficar decidido uma rodada antes. Que era improvável. É o que você falou. O Flamengo ganhou um confronto até para jogar lá o torneio no Catar. Porque vai viajar antes, mas bem preparado. Se tivesse que jogar domingo para ser campeão contra o Mirassol, ia jogar domingo, ia ter que viajar, sei lá, segunda-feira, para chegar na terça, jogar na quarta, tipo o Botafogo ano passado. E não, ele vai viajar antes, vai colocar um time reserva, aumenta as chances do Flamengo de conseguir alguma coisa lá, graças a essa situação. Porque foram muitos resultados ruins na sequência, com atuações fraquíssimas, com um elenco que é bom, gente. O elenco é bom. E o que o time apresentou ou não apresentou na final da Libertadores, aquilo foi constrangedor. Os dias que antecederam aquela partida lá em Lima foram marcados por tem plano, tem estratégia, vai dar o truco, deixou o time em São Paulo, levou o time descansado, vai chegar mais inteiro. Gente, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aconteceu o quê? Quando tomou o gol, aí foi para pressão. Aí bola na área, vamos tentar. No final do jogo, o Gustavo Gomes de centroavante, esperando a bola no meio do campo. No meio do campo, esperando a bola voltar para tentar alguma coisa. É isso? Então, eu acho que ele não conseguiu deixar de ser tão Zé Mourinho para ser, sei lá, o Klopp, o Guardiola, algum outro. É aquilo. Então, me parece que ele... Não é que ele seja um mau técnico, gente. Ele é um bom técnico. Sim, mas me parece que o repertório dele é restrito a um modelo de jogo e ele não... Ele pode até evoluir e apresentar mudanças do futuro. Mas até agora não mostrou. Não mostrou. E o elenco montado... me parece, nessa temporada, me pareceu incompatível com as ideias dele. Ele não consegue tirar dos caras aquilo que eles podem. Pode ser que para o ano que vem ele consiga, pode ser que no futuro ele reveja conceitos, que ele se prepare. Ele é um cara jovem ainda, é claro que ele pode mudar, melhorar, mas até agora, salvo raros momentos,
Eu acho que a coisa realmente não funcionou e, para mim, a responsabilidade é do técnico. O jogador vai executar o que é possível. Vocês viram o Vitor Roque no final, que ele vai lá consolar? O Vitor Roque está irritado. Cara, a bola não chegava pro cara. Chegou uma vez na bola que o Danilo tirou. Ele ficou perdido no meio dos zagueiros do Flamengo. Quer dizer, vai lá, se vira aí, garoto. Pô, peraí. Você tem um atacante do nível dele, que é ótimo jogador. Não proporciona nada numa final. Enfim. Danilo, eu quero te ouvir, eu sei que você interrompeu, então eu vou te passar, mas é só para falar para você aproveitar na sua fala, primeiro para te informar que chegamos na audiência Bibrutal. Aí a gente começa a comemorar. Aí sim, comemorando já a audiência Bibrutal. E segundo que, junto com o que você vai falar, tem outras coisas fora de campo. Lá em Lima, além das questões, tinha plano, não tinha plano, teve uma ideia lá da Leila sobre o terceiro mandato. Em que ponto está isso aí? Mas pode falar o resto. Não, é só... eu entendo toda a análise feita. O que me deixa curioso é o seguinte. A gente, de novo, vai falar, foi pouco mesmo. Foram, sei lá, 3, 4 semanas que o Palmeiras jogou bem, que o Arnaldo falava que era o time encantador e tal. E eu entendo, realmente é pouco para uma temporada toda, ainda que a gente considere que o Palmeiras mudou muito depois da Copa do Mundo de Clubes, que tem uma adaptação, mas o Flamengo também mudou e conseguiu o resultado melhor. O que me deixa curioso é porque a gente tinha dúvida se em algum momento o Palmeiras do Abel ia conseguir jogar daquela forma. E conseguiu. Sim. Poucas vezes, com times XY em casa, ok. E aí conseguiu. Só que aí quando o Palmeiras caiu, não é que o Palmeiras caiu de produção só contra o Mirassol ou só contra o Cruzeiro, como a gente já viu várias vezes acontecer. O Palmeiras caiu de produção contra times que ele normalmente passava por cima. Jogando bem, jogando mal, mas jogava. E esse ano, quando o Flamengo caiu de produção, quando o Jorginho ficou um mês parado e o Flamengo parou de jogar um pouco, quando o Saúl teve que parar de jogar, quando o Pedro se machucou, o Flamengo às vezes não jogava tão bem e conseguia aqueles pontinhos, conseguiu os resultados, às vezes numa jogada genial do Arrascaeta, que foi justamente o que o Palmeiras não conseguiu. Então me deixa curioso entender, e é isso que eu queria saber, o diagnóstico. Eu acho que esse diagnóstico não vem de uma forma pública, talvez venha em reportagens, apurações, talvez, porque hoje o Palmeiras tenta se fechar o máximo possível e tem a ver com o que você me perguntou sobre a Leila, mas me deixa curioso isso, porque o Palmeiras chegou a mostrar, achamos um caminho, e aí, na hora mais importante, caiu, que é justamente o que o Palmeiras normalmente não faz. O Palmeiras normalmente, nesses jogos, às vezes feios e tal, mas conseguia reagir na hora importante, então isso é curioso. Sobre a sua pergunta da Leila, ela deu a entrevista lá para a ESPN, falando sobre o terceiro mandato, mas isso não é exatamente novo, já é um plano traçado desde julho, por conta da desconfiança que tem a atual gestão em cima dos possíveis nomes, o Buozzi e o Everaldo. Já até me falaram que o Everaldo não tem chance nenhuma de ser candidato e tal, então seria o Buozzi mesmo. No momento ainda está travado. Tem um ponto importante. É possível que a Leila tenha maioria no Conselho e nos associados para aprovar essa manobra. Já tentaram argumentar comigo que eu não posso chamar de golpe porque vai ser democrático e golpe não é democrático. Então vamos usar a palavra manobra, a manobra que eu considero imoral. Mas é possível que ela tenha a maioria para passar essa manobra imoral. Só que ela vai mexer com algumas pessoas muito importantes na chapa dela, digamos assim. Então, esse movimento ele não é unânime no COF, que é um dos conselhos lá mais importantes, Conselho de Orientação e Fiscalização. Esse movimento não é unânime entre os parceiros dela de conselho. Então, ela pode até ter a maioria e conseguir a aprovação, mas vai balançar e pode criar uma crise que ela ainda não enfrentou no Palmeiras. Mas, no momento, está parado. E eu acho que a derrota na Libertadores dá uma acalmada nisso, embora no clube a gente saiba que muita gente prefere a piscina do que a Taça da Libertadores. Muito bem. Nos clubes, né? Nos clubes. Ô, Juca, agora sim, quem vai cair? Boa essa, hein, Zé Trajano? Gostei. Quem vai cair, só que ele quer que eu diga? Olha, eu não faço a menor ideia. Eu torço para que ninguém caia. Mas 2 vão cair, né? E tudo indica que o Inter cavou o seu rebaixamento. E acho que a situação do Vitória ficou muito complicada. Só que, como disse o Arnaldo, quem tem o jogo mais difícil é o Fortaleza. Vai jogar no Newton Santos contra um time bom em busca do 5º lugar, que é o Botafogo.